Olá, voltamos ao Alentejo, como tínhamos prometido, vamos continuar com esta viagem por municípios associados da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Começamos com Montemor o Novo. Às portas do Alentejo, podemos realçar os vestígios megalíticos, o património religioso, o património natural e as inúmeras manifestações tradicionais que integram o concelho. Não deixe de visitar também o Castelo de Montemor Novo. Montemor Novo, naturalmente, também sofreu as consequências do confinamento e das limitações de deslocação. Felizmente, notamos que tem havido uma procura crescente por estes territórios de baixa densidade, que possam proporcionar mais atividades ao ar livre, que possam ser feitos por pequenos grupos ou por grupos familiares. E, portanto, temos notado uma procura crescente por esse tipo de atividades que, naturalmente, privilegiarão concelhos com características como o nosso, com a proximidade à área metropolitana de Lisboa, boas acessibilidades e que têm todas as condições para que os visitantes possam fazer a sua visita, o seu passeio, as suas férias, o seu fim de semana em completa segurança. Um convite para uma visita ao Castelo de Montemor é o nosso principal monumento e um grande fator de atratividade aqui ao nosso concelho. Fizemos recentemente uma intervenção de renovação e qualificação dos espaços públicos, criando melhores condições para todos os visitantes. Deixamos a sugestão de visita ao Centro Interpretativo do Castelo, que fica dentro do espaço muralhado e que é uma boa forma de poder ou iniciar ou finalizar a visita e a recepção ao nosso concelho. Funciona também como um espaço de recepção ao nosso concelho de Montemor. Depois, uma segunda sugestão tem a ver com a Gruta do Escoral, portanto, que é uma gruta única no sudoeste da Europa e que tem também um centro interpretativo que pode ser visitado com marcação prévia, porque o acesso à gruta é sempre limitado, atendendo às características da própria gruta. Deixamos depois também 2 outros convites para visitar o Centro de Etnologia Museu Local em Montemor e logo na sua proximidade o Núcleo Museológico do Convento de São Domingos. Temos tido uma procura acrescida por um conjunto de visitantes que estão a fazer
a Estrada Nacional número 2, esse tem sido um ponto de atratividade ao nosso concelho, e aí as sugestões são muitas, nomeadamente aproveitar todas as paragens possíveis para usufruir e desfrutar da nossa gastronomia, de tudo o que é típico do Alentejo, da nossa cozinha tradicional alentejana, e que naturalmente também podemos ter aqui a Montemor, quer sejam a carne de porco preto, de vitela, de borrego, também temos em Montemor as empadas de galinha, as queijadas de requeijão, o licor de poejo e de granito e, naturalmente, os vinhos. Temos planeado ainda para poder realizar até o final de 2021, naturalmente se as circunstâncias da situação epidemiológica assim o permitirem, a Feira da Luz Expo Mora 2021, que é, digamos, uma feira anual que é realizada em parceria entre a Câmara Municipal de Montemor e a Apormor, a principal organização de produtores do concelho, que tem, no fundo, é uma mostra do ponto de vista daquilo que é a produção pecuária. Montemor é um dos concelhos do país com o maior número de produção de bovinos, e temos todas as semanas no Parque de Leilões, que é gerido precisamente pela Apormor, um leilão semanal de bovinos e depois uma vez por mês um leilão de ovinos, com grande importância e grande relevância do ponto de vista da produção e como referência nos valores da produção. E naturalmente essa feira é também um espaço de mostra dessa mais-valia e da vida cultural, económica, associativa do nosso concelho. Realizamos depois um outro evento em novembro, que é o Festival de Sopas, onde temos valorizado muito a componente da produção de vinhos. Fazemos uma banca só de vinhos de Montemor e que tem sido importante, dando visibilidade, no fundo, ao conjunto dos produtores. O ano passado fizemos num formato diferente, mais descentralizado pelos restaurantes, mas que este ano gostaríamos de poder tentar voltar a retomar num evento único realizado no Parque de Exposições de Feiras. Queria ainda também deixar uma sugestão para quem quiser apreciar produtos locais de qualidade e onde também há oportunidade de conhecer vinhos de Montemor, uma visita ao nosso mercado municipal, que fica no centro da cidade e que foi também renovado e inaugurado no final do ano passado, com uma renovação que o qualificou e renovou, melhorou as infraestruturas e o espaço de compra e de venda de produtos locais. Tem também uma área de lojas de produtos locais, talho, mercearia, hotelaria e restauração, e que é uma boa oportunidade de ficar a conhecer também Montemor, e deixamos também um convite a todos os que nos visitam que possam visitar o nosso mercado municipal. A Pinhel, pela resiliência, pela cidade do vinho, pelos nossos territórios. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada Fica eu. o brinde a Pinhel e fica também um convite a que passem por Montemor o Novo, mas enquanto não o fazem, temos mais algumas imagens para vos mostrar. A história da viticultura no Alentejo remonta a povos e ocupações que ocorreram no território. Fenícios, gregos e romanos, conhecedores de técnicas agrárias, generalizaram a cultura da vinha e do vinho no Alentejo, onde Montemor Novo não foi exceção. Durante os séculos seguintes, a produção de vinho na região foi contínua, embora ainda de forma artesanal. Nas últimas décadas, a produção de vinho entrou em crescimento, acompanhando as novas técnicas de produção cada vez mais modernizadas. Verificou-se também a introdução de novas castas não autóctones nesta região, que se adaptaram na perfeição, criando vinhos de grande qualidade. O clima mediterrâneo, associado à geografia da região e qualidade das terras, também são fatores determinantes para a produção de vinhos de qualidade. Atendendo à crescente procura no país e no estrangeiro, atualmente o concelho de Montemor Novo conta com cerca de uma dezena de produtores de vinho de qualidade.
Algumas destas adegas criaram condições para receber os apreciadores de vinho nacionais e estrangeiros, criando um novo nicho de mercado na área do turismo, que se encontra em crescimento, o enoturismo. Em Montemor Novo poderá encontrar vinhos de excelente qualidade, brancos, rosados e tintos, que harmonizam perfeitamente com a gastronomia local. Nas castas brancas predominam Antão Vaz, Arinto, Fernão Pires, Roupeiro, e nas castas tintas o Alfrocheiro, Alicante Boucher, Aragonês, Cabernet Sauvignon, Castelão, Syrah, Touriga Nacional e Trincadeira. Também pelo vinho, sabe bem viver Montemor Novo. Em Montemor Novo, na gastronomia, destacam-se as deliciosas empadas de galinha. Também as queijadas de requeijão ou cernelhas de Montemor. Licores de poejo e granito são duas bebidas baseadas em receitas ancestrais que deve provar, mesmo que não goste muito de licores, apenas para poder dizer que já provou o granito de Montemor. Doces conventuais, na sua maioria provenientes do livro de receitas do Convento da Saudação, tais como londrino, os cacetes da Torre e o pudim de Soror Helena. Espanha a Oriente e o Guadiana a Ocidente são as grandes fronteiras do concelho de Moura. O Alqueva é outro ponto emblemático deste território. Nós estamos a passar um momento já bastante longo, porque já vai num ano, quase um ano e meio desta pandemia que alterou substancialmente a nossa forma de vida. E isso teve um impacto nos nossos territórios, não só ao nível do vinho, mas também ao nível do turismo e das visitações, onde tivemos períodos completamente fechados. Nós, no Concelho de Moura, tentámos sempre ir contrariando um pouco esta anormalidade e nos períodos em que não houve, em que se podia haver movimento de pessoas e visitas, fomos sempre tentando fazer algumas semanas gastronómicas, ajudar os restaurantes do concelho dessa forma e atrair o máximo possível de turismos. É evidente que houve outros períodos em que não houve qualquer capacidade de dinamizar nem o turismo, nem o setor do vinho. Tentámos por aí ajudar os nossos empresários com os meios que tínhamos ao nosso alcance em termos de apoio. Estamos a preparar claramente para os próximos tempos, que nós esperamos que rapidamente chegue à normalidade que tínhamos antes desta pandemia. Portanto, acabámos de fazer no final de junho mais uma semana gastronómica virada para o azeite de Moura. Nós somos um território, além de vinheteiro, também muito virado para a olivicultura, e o azeite de Moura é conhecido no país inteiro e no mundo como um azeite de muita qualidade, e, portanto, tentamos sempre aqui fazer também esta parceria entre o azeite e o vinho, entre a gastronomia e o vinho, e fizemos em junho. Nós, neste momento, estamos a melhorar muito os nossos produtos turísticos, e eles assentam muito no Alqueva e no Náutico, ou seja, um território de interior que tem aqui uma oportunidade única de começar a ter todo um conjunto de esportes náuticos e atrair em períodos menos simpáticos para o litoral e para o mar, que venham fazer todos esses esportes para a barragem do Alqueva, porque tem excelentes condições, desde a vela à canoagem. Portanto, temos aqui
oportunidade de desenvolver isso. A nossa gastronomia, como eu já disse, os vinhos e os azeites. Moura acho que é o único concelho no Alentejo que tem 2 sub-regiões DOC, a própria Moura como DOC Moura e depois Granja Amarleja, e em que temos esta particularidade de sermos este concelho com estas duas pequenas regiões, mas de grande qualidade aqui, e depois toda a nossa turismo de natureza, onde também a herdade da contenda é um dos pontos que nós temos aqui muito importantes, e a ideia é fazer aqui um produto muito, muito, muito específico, mas que mostre toda a riqueza do concelho. Estamos a preparar a nossa feira de setembro, que é a nossa feira anual e dedicada ao mundo rural. Estamos a prepará-la nos moldes normais, sabendo que podemos ter que ajustar depois. Ela é no início, no segundo fim de semana de setembro, e estamos a prever fazer toda a atividade que é histórica e que vem do passado, desde os espetáculos até aos certames virados para a agricultura, para o vinho e para o azeite. Vamos acreditar que sim, que até ao final de agosto nós conseguimos ultrapassar estas restrições que ainda sentimos hoje, e que possamos fazer já uma feira à nossa imagem. Depois temos a Feira do Vinho e da Vinha na Amarleja em dezembro, e aí então queremos mesmo fazer um grande evento que marque esta retoma e este voltar à normalidade, se assim podemos chamar. Um brinde a Pinhel, cidade do vinho, que infelizmente desde 2020 tem tido todos estes constrangimentos, mas que em 21 e 22 mostra toda a qualidade dos seus vinhos, que eu tenho o prazer também de conhecer e que posso também dizer que são excelentes, e uma visita à Moura para também brindarmos a Moura e aos seus vinhos. Obrigado. E é como este brinde, aliás, como tem sido habitual, que nos despedimos e agradecemos a colaboração do vereador Manuel Bio. As oliveiras são, talvez, a principal imagem de marca de Moura. Efetivamente, ali se produz um azeite que levou a uma frase ainda hoje usada não só pelos mais velhos, porque vai passando de geração em geração. Costuma dizer-se: és fino como o azeite de Moura. Exatamente, já percebemos porquê. Porque o azeite de Moura tem uma grande qualidade e tem um sabor refinado. O gaspacho é uma sopa fria, consumida preferencialmente no verão, confeccionada com o famoso pão alentejano, tomate, pepino e pimento, cortado aos cubos, regados com água fria e temperados com sal, alho e orégãos. Este foi o prato destacado nos 20 anos de gastronomia Património Cultural, e a descrição que lhe acabei de fazer termina, como não podia deixar de ser, leva também um generoso fio de azeite de Moura DOP. Em Mourão, o castelo é o ex-libris, mas merece igualmente uma visita o Museu da Adega Cooperativa de Granja, criado para preservar a história e as memórias da produção de vinho e azeite nesta região. A sopa de cação, o cozido de grão, o ensopado de borrego, os pezinhos de porco ou a sopa da panela são alguns dos pratos típicos deste território, que conta também com excelentes vinhos para harmonizar. São, afinal, pratos que se encontram um pouco por todo o Alentejo, mas que ganham aqui em Mourão uma expressão e um sabor particulares. Roteiros literários e propostas de tours que nos levam às casas brazonadas interessantíssimas, deslumbrantes, mas também à arquitetura modernista e ao enoturismo, como exemplo. Mas a tapeçaria de Porto Alegre merece mesmo um museu e, por isso, não pode deixar de o visitar.
Sim, somos Alentejo. Desse que nos dá o espaço para sabermos quem somos. É este viver devagar, nesta terra intocada e pura, feita de autenticidade serena, que descobrimos que somos mais que uma coisa apenas. Somos um concelho formado por cada linha do nosso caráter, que nos descreve na história, no espaço e na alma. Nos caminhos feitos a passo lento, para que possamos respirar e deixar que este Alentejo mesclado nos tome e nos ensine que a vida pode estar na simplicidade, no sentir o vagar que nos invade e ajuda na aprendizagem do apenas estar, apenas ser. Como se fosse um segredo que se quer revelar. Mas este Alentejo é mais. É feito de muitos caminhos, de horas e lugares, que só são revelados através do que se sente ao vivê-los. Muitas vezes, querem-se descobertos, não se mostram facilmente e são, afinal, uma só forma de vida. Este é o segredo. Somos arte e artesanato, serra e planície, natureza e gastronomia, história e inovação. Somos gente e poesia. Alentejo que se mostra e vai mais longe. Entra a serra adentro e tem arte régia em si. Cada linha de descoberta, um sentido. E nesse sentir, uma verdade que nasce dentro de cada um. Uma surpresa que se transforma em razão. Só somos quando sentimos. Só sentimos quando vemos devagar. Não é solidão. É poesia. Obviamente que este contexto de pandemia traz imensos constrangimentos para quem nos visita aqui no nosso território, não só no nosso território, como também a nível nacional e até a nível mundial. No entanto, nós temos tido aqui, de algum modo, um bocadinho contraciclo, uma procura grande de turistas. Isto porquê? Porque as pessoas entenderam que este território também é um território seguro do ponto de vista sanitário. Nós o que temos aqui é muito espaço. E o espaço, portanto, neste momento é algo que é muito procurado, o distanciamento entre as pessoas e o facto de haver aqui, portanto, este espaço enorme que o Alentejo tem, de facto traz aqui uma mais-valia. Estamos integrados na Serra, aqui 40% do nosso território do concelho de Porto Alegre, 40% está no Parque Natural da Serra de São Mamede, um ativo que não podemos ignorar, é um ativo extremamente importante, extremamente rico em água, em flora, em fauna e que tem as suas características que são únicas. E, portanto, nesta altura também muito procurado, apesar desta pandemia, para além da gastronomia, dos vinhos, obviamente que já vamos falar neles, depois também os museus, o facto também desta cidade e deste concelho apresentar algumas características que são únicas, precisamente por estar nesta zona de transição de um Alentejo, portanto, que é o Alto Alentejo, e que faz com que também aqui a história e a cultura sejam extremamente ricas. Porto Alegre é conhecido pela cidade dos 7 conventos, associada a isto também temos uma doçaria conventual invejável, um conjunto de eventos que são únicos, tal como referi, o facto de termos aqui a Serra também permite muito a prática desportiva, principalmente a nível dos trailers, mas também apostamos muito naquilo que é o turismo de aventura, o desporto de aventura, a cultura
que também é muito rica aqui nesta região. Portanto, há um sem número de aspectos que fazem com que esta região seja extremamente atrativa. Portanto, nós aqui bebemos de influência, não só por também de estar próximo de Espanha, porque estamos a 20 e poucos quilómetros de Espanha, a fronteira, portanto, com a Valência de Alcântara é mesmo aqui muito próximo, mas também, evidentemente, influência da própria beira. E isso nota-se, por exemplo, na própria gastronomia. Por exemplo, aqui o cabrito é rei. Normalmente associamos o Alentejo mais ao porco, mas aqui, portanto, o cabrito é de facto um dos pratos preferidos. E depois o facto de termos a serra, temos algumas componentes, como a sopa de beldroegas, a sopa de tomate, são a sopa de batata, que também existe no Alentejo, mas aqui é feita de uma forma ligeiramente diferente. Porto Alegre é um dos maiores produtores de cerejas, maçãs bravos mofo, e portanto há aqui uma componente que é de facto única e que é característica aqui da região. Continuamos a fazer, portanto, como digo, os eventos nos recintos fechados desta forma, nos espaços abertos, sempre limitando, colocando, portanto, um número com uma capacidade que leva a que as pessoas se sintam, portanto, em segurança. Portanto, aqueles grandes eventos com milhares de pessoas deixaram de existir, esses sim deixaram de existir. Estamos a fazer mais e mais pequenos e, portanto, sensibilizando também as pessoas que podem utilizar o Facebook. Normalmente esses eventos também são transmitidos via Facebook, portanto, os sistemas utilizando a tecnologia digital, de modo a proporcionar que todas as pessoas possam também ter acesso, portanto, a esses eventos. Já começamos a fazer alguns eventos desportivos, aí a dificuldade é menor, porque, portanto, também o território permite que isso aconteça. Já fizemos algumas provas de todo o terreno, provas de BTT e alguns treinos. Um brinde a Pinhel, que é o município, portanto, eleito este ano, mas queria também mostrar-vos que nós temos também aqui um belíssimo vinho e que é de facto, tem o rótulo Porto Alegre. E, portanto, de Porto Alegre para Pinhel e para todos vós, um brinde muito grande. Muito obrigado, Sra. Presidente. E quanto a si, fique mais algum tempo, como é habitual. Vamos agora viajar até Porto Alegre através do audiovisual. Obrigada. Para lhe abrir o apetite para depois ir mesmo por lá. Para os 20 anos da Gastronomia Património Cultural, que se assinalou o ano passado, Porto Alegre destacou a alhada de cação
É um prato tradicional de Porto Alegre, feito a partir de postas de cação com cerca de 3 cm de espessura, vinagre de vinho branco, folha de louro, coentros, azeite, dentes de alho, água, farinha de trigo e pão duro alentejano. A alhada de cação tem como principal característica o facto de o cação permanecer numa marinada de vinagre entre 1 a 2 horas para amaciar as espinhas e conservar as principais qualidades do cação. Não há como fugir. A loiça do Redondo é algo que, quando se conhece, nunca mais se esquece. E olha que isto não é apenas uma rima, é mesmo verdade. Se ainda não conhece a loiça de Redondo, o que eu acho difícil, procure, nem que seja através de imagens, para perceber como é lindíssima e por isso mesmo começa a merecer figurar no património, quem sabe, da humanidade. Mas há muito mais, naturalmente, para além da olaria. Atreva-se e descubra. O Redondo não é nenhuma exceção, o Redondo também foi bastante afetado com a situação pandémica do país. Hoje está numa situação, diria que, muito melhor do que esteve há uns meses atrás. Neste momento temos um único afetado no concelho, isso surgiu hoje. Tivemos 3 meses a 0, mas sentimos e de que maneira o afastamento das pessoas deste território. Pelo menos durante alguns períodos, os períodos em que a situação era mais grave. Comece hoje, eu tenho feito um acompanhamento, porque procuro estar informado junto das unidades de alojamento e do hotel, do Convento de São Paulo, e tenho mantido aqui um diálogo permanente e quero dizer que tenho os alojamentos cheios durante este mês, o mês de agosto e até dia 15 de setembro. Este concelho não vive essencialmente do vinho, mas tem outras componentes e outras riquezas patrimoniais que são dignas de serem visitadas. Desde o património megalítico até ao património edificado, toda a paisagem. O concelho de Redondo está situado no sopé da Serra Doce, em que está bastante conservada e consegue oferecer a quem nos visita uma panóplia de percursos dentro da Serra Doce, e este ano inauguramos a 24 de Abril um outro percurso pedonal que termina com um passadiço de madeira, que tem sido um êxito desde que ele foi inaugurado. Está situada no Redondo, numa herdade que é a herdade do Freixo, uma adega subterrânea com 27 metros de profundidade, distribuída por vários pisos, e que tem a oferta do enoturismo e que aconselho todos aqueles que possam visitar o Redondo a agendar atempadamente, porque para visitar esta adega, para além da qualidade do vinho que se lá se produz, também ela, arquitetonicamente, é diferenciadora das outras, para além de já ter sido premiada por 2 vezes com prémios internacionais de arquitetura. Temos um conjunto significativo de restaurantes que servem comida regional alentejana, mas de uma qualidade superior. Uns distribuídos por todo o concelho.
Basta ir a qualquer povoação, perguntar onde fica o restaurante, qualquer pessoa lhe indica e tem a certeza que sai de lá bastante satisfeito, porque esta região é riquíssima a nível gastronómico e em todos eles praticam e mantêm tradições seculares na confecção de refeições. Há aqui outro património que tem a ver com as olarias. Nós ainda temos um conjunto de olarias a funcionar. A Louça de Redondo também ela é conhecida a nível nacional. Aliás, o Redondo é cofundador da Associação Nacional de Cidades e Vilas Cerâmicas. Aí temos um conjunto ainda de olarias a funcionar que nos permite até ter alguma experiência de trabalhar o barro em algumas das olarias, para não dizer na maior parte delas. Vamos ter um conjunto de espetáculos durante os fins de semana, uns feitos com a matéria-prima local, que também somos ricos nisso, deste folclore a cante lírico, temos aqui de tudo. E então, como temos aqui tudo, permite fazer um conjunto de espetáculos utilizando a prata da casa. Este até tem um duplo efeito. Não só satisfaz a população, como também satisfaz as associações que têm impedidas de atuar e de tocar ao longo destes meses todos, embora já tenham também ela recomeçado as suas atividades, principalmente na parte da formação, tanto as bandas, porque nós temos 2 bandas e 2 escolas de música, como depois, noutras associações, desde o canto alentejano, a aprendizagem de outro tipo de instrumentos não ligados à banda, desde piano, harpas e coisas do género. Dizer que é de uma grande responsabilidade ser a capital portuguesa dos vinhos, mas isto é rotativo e certamente um dia será Ordondo. E é a maneira de nós contribuirmos para este sector através da Associação Nacional dos Municípios Produtores de Vinho, e já não somos assim tão poucos como isso. Nós também fomos fundadores desta associação. Já não somos assim tão poucos como isso. E ainda bem que é, porque é uma riqueza e é um contributo significativo para a economia nacional este sector. Então, queria continuar nas felicitações a Pinhel e que o próximo ano corra diferente daquilo que correu e que se concretize. Todas as iniciativas estavam programadas ao abrigo da classificação com capital nacional do vinho, dentro da sua normalidade, e eu faço tensões, pelo menos de algumas ilhas, ou 1 ou 2 e estarem lá presentes. As maiores felicidades para Pinhel, repito, na pessoa do seu presidente, alargada a toda a população, e especialmente aos produtores tanto de vinho como os produtores de uva. Quanto a si, aconselho a continuar mais um pouco, porque vamos ter imagens num documento audiovisual já a seguir.
O Redondo destacou nas comemorações dos 20 anos da gastronomia e património cultural o feijão com poejos e bacalhau. Assim se diz no texto que nos enviaram. Contam os populares que era na quarta-feira de cinzas, encerramento dos festejos de carnaval e início do tempo quaresmal, que as famílias iam para o campo em convívio e partilha, junto das linhas de água, e onde deveria abundar a erva aromática do poejo. Era aí que confeccionavam o prato, utilizando o ingrediente bacalhau, sendo o início da quaresma, religiosamente já não se deveria comer carne e por isso a utilização do bacalhau, mas também do poejo, que lhe dá um aroma e um sabor extraordinários. Há todo um território concelhio com encantos por descobrir, como a olaria, com um lindo, interessante e extenso centro de olaria, mas também uma praia fluvial que é um sucesso. Parece que estamos numa das praias paradisíacas com água de mar, mas não é. É a água do Alqueva e merece certamente uma visita. No entanto, é absolutamente imperdível uma visita deslumbrante até Monsaraz. A gastronomia tem inúmeras propostas durante todo o ano, mas há períodos específicos. Por exemplo, quando se realizam alguns eventos gastronómicos, como aqueles que abordam os sabores do Alqueva, ou entre os quais estão os lagostins. O Festival do Porco Alentejano, vulgarmente conhecido por Porco Preto, ou até mesmo a festa em que o caracol é confeccionado das mais diversas formas. A Porta do Alentejo, para quem vem do Norte, é Vendas Novas, que é marcada muito fortemente pela ligação histórica ao Regimento de Artilharia número 5. Claro que existem muitos outros motivos para visita a Vendas Novas, nomeadamente a gastronomia, onde temos a empada rainha, que pode ser de farinheira ou de galinha, o queijo fresco, o requeijão e o almesse, um subproduto da produção do queijo. Mas falar de gastronomia em Vendas Novas é falar de bifanas, que ali são servidas e confeccionadas há mais de 30 anos. E a fama é tanta que já começaram a surgir imitações. Para as combater, desde 2011, são marca registada pelo município. Isto é, quem quiser usar o nome Bifanas de Vendas Novas tem que cumprir um conjunto de requisitos quanto à sua confecção. É, de facto, uma forma de preservar a maneira de fazer as bifanas de Vendas Novas. Na Vidigueira é absolutamente imperdível a visita ao Centro Interpretativo do Vinho de Talha, onde se conta a história do vinho de Talha, dos tempos romanos à atualidade. Não perca! Realmente têm sido tempos muito complicados, muito difíceis, que estamos todos a atravessar, não só o nosso concelho, mas naturalmente o país e o mundo. Tem sido esta situação pandémica, tem-nos feito, de alguma forma, adaptarmos um bocadinho todo aquilo que é a nossa estratégia e nós, principalmente, o município de Vidigueira, viemos com uma estratégia muito de promoção e divulgação daquilo que é o nosso território para chegar o mais além possível e atrairmos muito mais facilmente visitantes para o nosso território, para poder dar a conhecer aquilo que melhor nós temos. E a situação pandémica acabou por, de alguma forma, alterar toda essa estratégia e termos que nos virar para aquilo que era a salvaguarda e a segurança das pessoas e da saúde das próprias pessoas e podemos estar muito mais focados dentro do nosso território. Infelizmente, assim aconteceu, mas com alguma esperança vemos tudo a alterar um bocadinho e daqui a pouco tempo estaremos com uma nova normalidade. Naturalmente teremos que nos adaptar sempre às condições que a pandemia também nos vai deixar, mas com esperança e com muita vontade, em breve estaremos numa nova normalidade e de novo
a atrair visitantes para o território. Todo este período acabámos e concluímos o Centro Interpretativo do Vinho da Talha, que é, sem dúvida, um espaço que neste momento já está inaugurado, já está perfeitamente disponível a quem nos visita para poder ter um bocadinho do conhecimento, não só do território, não só do património arqueológico, mas também deste património cultural do vinho de Talha, toda a sua técnica, produção, que é muito identitário daqui de toda esta região. Além do Centro Interpretativo do Vinho da Talha, estamos também já com um produto turístico, a Rota do Vinho da Talha, que está associada à candidatura que o município já tem vindo a desenvolver, com 22 municípios do Alentejo e 7 entidades, e este produto turístico Rota do Vinho da Talha está associada e também alargada a todos esses 22 municípios, criando uma rota onde iremos, de alguma forma, conhecer todas as potencialidades de todos os territórios, de todos os 22 municípios, havendo ou não alguma expressão em vinho da Talha, mas de certeza que terá a sua gastronomia, terá a sua cultura, terá a sua paisagem arquitetónica, arqueológica, de alguma forma criar aqui um produto turístico que faça com que os visitantes fiquem mais tempo nos territórios. E depois estamos também a fortalecer aquilo que é a marca Vidigueira, com um plano de comunicação para uma marca territorial, todos os nossos produtos, e tudo isto são iniciativas, são projetos que nós temos vindo de alguma forma a desenvolver para criarmos aqui uma identidade muito própria e podermos continuar a captar aquilo que são os nossos visitantes, que bem sabemos a importância que eles têm desta aposta no enoturismo que o município tem vindo a fazer, com os seus produtos âncora, os seus vinhos famosos, os seus vinhos fantásticos, e agora com o vinho de Talha, atraindo novas pessoas e um novo gosto por vir conhecer este produto tão característico, tão natural, que é o vinho de Talha, e que o território que Vidigueira principalmente faz desde há 2000 anos, da mesma forma como os romanos já o faziam. E por isso, sem dúvida, que há aqui algumas propostas para poder vir conhecer. Inclusive, até teremos um novo espaço de acolhimento dos visitantes, o nosso Centro de Divulgação e Património, que é a Casa do Vinho e do Cante, que iremos inaugurar em breve, próximo mês, início do mês de setembro. Também aqui mais um espaço que permite a quem não conhece o território deslocar-se e ter um sítio onde é acolhido e encaminhado para todas as potencialidades do território, e por isso, de certeza que nos estamos a preparar para aquilo que é o futuro, de captar e atrair visitantes ao nosso território, e de alguma forma também acabamos por, ao divulgar, captar alguns empresários, alguns investidores que vêm para o concelho, que também vão gerando alguns postos de trabalho e de certeza que vão também enriquecendo aquilo que é a oferta que nós temos no território e alargando cada vez mais para quem nos visita sair com um bocadinho de vidigueira no coração. O último evento que nós fizemos do Vidigueira Vinho teve tantos visitantes como há muito não tinha ainda acontecido em edições anteriores, e a perspectiva era voltarmos com uma edição em força. E uma edição em força só poderá ser em 2022. Até final do ano iremos avaliar, conforme sejam as normas e as indicações da Direção-Geral de Saúde, mas temos algumas coisas programadas, estamos a pensar em conjunto, em colaboração com a Associação de Vitifrados, a própria Vitifrados, a ocorrer ou não, passagem interna entre iniciativas mais pequenas que nós vamos completando até ao final do ano, como um programa que nós neste momento temos, um programa de cultura chamado Cultura em Rede, onde todos os artistas do distrito vão em todas as localidades do nosso concelho fazer vários espetáculos, cumprindo todas as normas de segurança, e são iniciativas muito pontuais que neste momento estamos com algum receio de poder ter iniciativas muito mais alargadas, até porque terá que haver sempre um controle maior. Mas espero, como disse no início, que rapidamente se consiga voltar a uma normalidade em que seja possível ter as iniciativas, cumprindo as normas, mas que haja alguma segurança para todos, para não termos que depois andar neste avanço e depois neste retrocesso das medidas que a pandemia nos tem vindo a trazer. Eu tenho aqui já preparado este fantástico tinte de Pinhel, e deixar aqui um brinde a Pinhel, cidade do vinho, que apesar de tudo isto, mas que corra tudo bem dentro deste projeto que é a cidade do vinho, e aqui um brinde
da Vidigueira com os maiores sucessos da cidade do vinho de Pinhel e do seu vinho e do seu território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, na Vidigueira também temos praticamente tudo o que temos em todo o extenso Alentejo. Temos os vinhos de talha a que já fizemos referência, temos outros pratos alentejanos, como pratos de carne e de peixes, também do Guadiana, porque há uma freguesia da Vidigueira que tem pratos de peixe. Há até uns lombinhos de axigã em Pedrógão, procure, porque é de não perder. Depois temos as sopas e na doçaria popular as pupias, os bolos de mel, os bolos folhados e as escarapeadas. Mas o que surpreende, pelo menos aconteceu comigo, o que surpreende e encanta é quando vai por uma rua sentir o aroma inconfundível do pão a sair do forno. Começa aí uma tortura, porque na Vidigueira, para mim, só o pão é uma refeição. Bem, já agora também pode ser acompanhado com Antão Vaz. Bom apetite! Foi a segunda viagem de Baco a territórios do Alentejo. Aqui trouxemos outros municípios associados da AMPV. Agora, compete-lhe a si aceitar as nossas sugestões, ir até lá para beber um tinto, um branco ou um rosé. A escolha é sua.